Boa tarde. Na semana passada nós falamos algo sobre a palavra de Deus. Colossenses do capítulo 1 fala algo que Paulo falou para um grupo de pessoas da igreja em Colossenses. E por que ele falou algo para aqueles irmãos que estavam ali naquela igreja? Porque a igreja dos Colossos, os Colossenses, era uma igreja parcialmente gentílica. E ali com o tempo, foram também, juntaram também alguns judeus ali na igreja e levaram alguns ensinamentos ali da lei que desagradava, não era de acordo com os ensinamentos de Jesus. E Paulo escreveu essa carta aos Colossenses. No capítulo 1, do versículo 10, fala assim: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo está falando que eles tinham que ter um viver digno do Senhor. Que viver é esse? Na graça. Viver na graça era um viver digno que agrada ao Senhor. E eles estavam retrocedendo através de alguns ensinamentos ali religiosos, né, e introduzido pelos judeus ali, eles estavam voltando às práticas da lei. Então eles queriam viver na lei e na graça. Por isso que Paulo escreveu para eles, falando que não era um viver digno. O viver digno era na graça de Jesus, porque eles já tinham sido, já tinha ganhado a luz ali, já sabia o que era a luz. E no versículo 13 ele fala: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo fala: não, nós já fomos transportados do império das trevas, agora nós estamos na luz. Nós temos que viver na luz, na palavra de Jesus, que é a luz. E ele continua. No versículo 16, ele fala: pois nele foram criadas todas as coisas. Né? No versículo 15, ele fala: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as coisas. Paulo está falando para ele que Jesus era o Deus invisível. Você via Jesus, via Deus. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Paulo está falando para eles aqui que eles tinham que viver de um modo digno no Senhor. E no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 14, fala que o verbo se fez carne. O que é o verbo? A palavra de Deus. Ela se materializou. A palavra de Deus, ela viveu ali no ventre da mulher Maria e nasceu Jesus. Jesus, ele foi gerado através do Espírito Santo, da palavra de Deus. Então Deus se fez homem no Filho. Por isso que aqui a palavra fala que é o Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primeiro. E no versículo 16 fala: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que principado, que potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, nós estamos vendo aqui que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, porque ele é o princípio de todas as coisas. Deus é o próprio Jesus, é o Deus invisível, porque Deus, ele queria se mostrar para o homem, mas Deus é luz, Deus é puro, Deus não tem pecado, Deus habita em luz inacessível, e o homem é pecador. Deus se fez homem na pessoa de Jesus para viver por 33 anos e meio aqui, como homem, com uma natureza de homem, sem pecado, para conhecer o homem, saber que o homem é falho, o homem é pecador, o homem é mortal, e só ele que não tinha pecado. Por isso que ele viveu aqui, Deus viveu na pessoa de Jesus, por esse período, para realmente conhecer o homem.
E ele fala também, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, do versículo 16, fala: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eternamente. Então Deus, ele vive em luz inacessível. Mas como nós acabamos de falar, ele queria realmente conhecer o homem. Por isso que ele se fez homem na pessoa de Jesus. E Deus é espírito, e importa se os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus ele quer que o homem adore ele em espírito e em verdade, porque em espírito e em verdade nós realmente somos santificados por ele, né? Então, Deus ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É três, mas ele é um. É a Trindade. Pai, Criador. Deus é Criador de todas as coisas. Jesus é o Salvador. E o Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é quem convence as pessoas do mundo do pecado para a luz. É o Espírito Santo. Mas são três, mas são um. Como é que você vai entender isso? Na mente carnal do homem, o homem não vai entender. Esses três aqui é para a obra de Deus. Então, mas ele é um, é único, Deus é único. E ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança em três também. O homem é três, mas ele também é um. O homem é pai, o homem é corpo, alma e espírito. É três, mas é um. Isso está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 23. Né? E ali vocês vão ver que o homem é corpo, alma e espírito. Né? O corpo do homem é o nosso revestimento, né? E a alma do homem é os nossos desejos, nossa vontade, nossas emoções, a nossa psique é a alma do homem. E o espírito é mais profundo, é para contatar Deus. Por isso que a palavra fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então hoje nós vivemos na era da graça. O Senhor nos chamou para viver de acordo com a sua vontade, o seu desejo, para que possamos fazer a vontade de Deus. Então nós estamos vendo aqui, no livro de Colossenses, que Jesus, ele é o Deus invisível. No versículo 17 fala: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tá? Então nele tudo subsiste. Ele realmente é a força, a intensidade, Jesus. E no versículo 18 fala: ele é o cabeça do corpo da igreja. Cristo, ele morreu, ressuscitou para gerar a igreja. A igreja é um organismo vivo. A igreja são aqueles que são chamados, são retirados do mundo, do sistema religioso para dentro, né? Para dentro do corpo de Cristo. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então Cristo é a primazia de todas as coisas. Então, voltando atrás, a igreja não é um templo, um prédio físico. A igreja é um organismo vivo. A igreja, ela é expressada através do Espírito Santo. E sendo Cristo o cabeça da igreja, né? As pessoas muitas vezes falam: vou na igreja. Mas como é que eu vou na igreja se eu sou igreja? A igreja são para aqueles chamados. O termo igreja, no grego, é eclesia, né? São um grupo de pessoas chamados, tirados do mundo, do sistema, para participar do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos o quê? Membro deste corpo. Então, mais para frente nós vamos falar mais sobre isso, para as pessoas realmente ter algum entendimento sobre a igreja. Que a igreja é muito elevada, a igreja é constituída de pessoas. A igreja não é constituída de pedra, de cimento, de madeira, não. A igreja é constituída por homens que representam Deus nessa terra. Todo aquele que se acha investido do Espírito Santo, eles fazem parte da igreja. Não importa onde eles reúnem, eles estão encabeçados em Cristo. Muito obrigado.